de começar esse vídeo de velho quarentão, eu preciso aqui imprimir o sentimento que foi viver na década de 80. Não necessariamente na década de 80, porque eu nasci na década de 80, mas só foi ficar consciente mesmo da existência lá na década de 90, que era quando eu tinha ali por volta de uns 11 anos de idade. E essa experiência de viver no final da década de 80 e início da década de 90 foi o mais próximo que a gente já chegou de uma realidade 100% absurda. Uma loucura completa. Os anos 80/90 foram punk mesmo, de verdade. Acontece que foi numa dessas tardes aí da década de 90, né, que a gente chegou em casa depois de jogar aquele futebolzinho pra todo mundo extremamente suado, fedendo, um monte de menino aí do buchão que não tinha mais nada que fazer da vida, e aí a gente sempre ligava na TV, na sessão da tarde, pra pegar aquele filme Super Nice Friendly, que sempre passava por ali. Uma década em que violência e tripas não tinha horário pra ser exposta na TV aberta. E foi uma dessas que a gente teve acesso ao nosso consagrado, ao nosso eterno, ao nosso excepcional Cyborg Cop. Não, isso aí é outro filme. Na verdade, eu vou falar hoje do RoboCop, a obra eterna do Paul Verhoeven de 1987. Mas antes de falar sobre essa obra de arte do cinema B, a gente precisa contextualizar ela. Nenhuma obra ela existe no vácuo, portanto toda obra acaba sendo um produto do tempo em que ela foi concebida, evocando ali elementos políticos, culturais e sociais dessa época específica. É por isso que antes de analisar o RoboCop, a gente precisa revisitar a década de 80 lá nos Estados Unidos. Já no início da década, o Jimmy Carter perde a corrida presidencial para o Reagan, que assume a presidência, e já começa uma caça às bruxas, ali às políticas mais à esquerda, né, e a todos aqueles movimentos socialistas que tinham na época. A gente está falando aqui de período da Guerra Fria, né. Como todo bom republicano, Reagan ele dá uma upada nos investimentos com relação à corrida armamentista, e o que de certa forma acaba reverberando de forma negativa na economia. Contudo, ainda assim ele consegue se reeleger em 84 e repete a dose. O que não funciona muito, né, porque novas potências comerciais, para além da União Soviética, surgem no cenário, sendo capaz de fazer frente ao poderio americano, né, e é aí que o negócio começa a pegar de verdade. E é aí que eu te pergunto, o que todo liberal arrombado faz quando dá ruim para a iniciativa privada? É isso mesmo, ele parasita o Estado. Foi aí que o Reagan resolveu implementar o teto de... reduzir os investimentos que promovem ali uma melhora do bem-estar social. Obviamente para poder favorecer ali, para poder agradar o mercado financeiro. Afinal de contas, não se pode nunca agradar dois senhores. Não podemos deixar o mercado irritado nunca. Aí, meus amigos, o resultado nem precisa falar, né? Quando o Estado não cumpre as suas funções básicas, como saúde, educação, segurança, saneamento básico, tudo como produto para desenvolver ali uma igualdade social, né? A resposta para isso é mais simples do que parece, né? Dedo no criminalidade. E é nesse cenário que nós vamos discutir RoboCop. RoboCop é um daqueles filmes matrioshka, né? Que se você assistiu só quando era criança, provavelmente se divertiu por conta da primeira camada, né? Que é a violência satírica extrema. Inclusive o Verhoeven ele utiliza a violência explícita aqui de uma forma tão extrema que às vezes belo cartunesco, né? E isso é proposital. Nada nesse filme é por acaso, sobretudo a própria violência, né? O Paul Verhoeven ele tem uma facilidade muito grande em desmontar essa matrioshka, né? Enquanto ao mesmo tempo ele entrete o espectador, deixando ele refém de cada micro desfecho. O Policial do Futuro é, antes de tudo, uma sátira. O Verhoeven usa de uma metáfora bem clara e direta para satirizar a desumanização do trabalhador. Nesse caso, os agentes de segurança. Desumanização essa promovida pela iniciativa privada através de uma óptica mercadológica, retirando deles suas características de sujeito e os transformando em máquinas, cuja função se resume à produtividade. Se isso lhe soa familiar, temos um problema aqui. Ao mesmo tempo, o longa alerta para os perigos do monopólio da violência nas mãos da iniciativa privada. A OCP, Omni Consumer Products, que em tradução livre é algo como todas as variedades em produtos de consumo ou algo do tipo, é uma empresa que já conseguiu privatizar quase tudo, até mesmo a própria polícia, um sonho molhado de todo neoliberal.
o monopólio da violência todo nas suas mãozinhas brancas e sem calo. Murphy chega no departamento logo após a morte de Frederickson, outro policial que havia sido brutalmente assassinado, e a gente vê isso lá no começo do filme. E aqui há uma simetria poética, né? Repare que Murphy assume o seu armário ao mesmo instante em que o armário do Frederickson é desfeito. Dialogando com o espectador, o quão transitória é a condição de existência desses corpos, sendo eles substituídos como meras ferramentas sem muita cerimônia. Em contraponto ao nosso querido Cyborg, é colocado aqui um real robô, o Ed 209. Real este porque, de fato, ele é um puro produto do pensamento tecnocrático liberal, né? Ed não se trata de um sujeito sob nenhuma perspectiva. Esse representa para a iniciativa privada a perfeição no cumprimento do seu dever. Ed 209 representa o sonho molhado do capitalismo, o sonho da total mecanização do servidor, pois enquanto o ciborgue Murphy, né, ainda precisa se alimentar, possui dentre suas partes biológicas um sistema digestivo, um cérebro que atrapalha as programações que eles inserem, Ed, por sua vez, pode funcionar como uma simples célula de energia recarregável, eliminando total e qualquer dependência causada por um sistema orgânico. Contudo, o sonho tecnocrático do liberal possui suas falhas, obviamente, pois a pura máquina encontra limitações que o ser humano contorna sem muitas dificuldades. A pura máquina, ela não tem alma. Uma mente pensante capaz de decodificar as nuances complexas de uma realidade atravessada por inúmeras questões sociais e políticas. Nessas condições, isso só seria possível através da aparição de um fantasma na máquina, uma alma humana num corpo robótico. Em poucas palavras, um ciborgue. Pois, embora haja o risco dessa alma produzir uma reflexão que a leve a se rebelar contra os seus algozes, ela se torna necessária para atingir a produtividade exigida pelo tão onipresente mercado, já que a pura tecnologia não tem o poder de processamento que o cérebro humano. Logo de início a gente já é apresentado a Delta City, né, uma cidade planejada pela OCP como uma fuga ali da violência crescente em Detroit. E aqui é interessante que a gente enxerga um cenário político completamente caótico, que é um produto da relação parasitária entre a iniciativa privada e o Estado. No Manifesto Comunista de 1848, Marx e Engels colocam o seguinte: o executivo do Estado moderno não é senão um comitê para gerar os negócios comuns de toda a classe burguesa. Em resumo, no capitalismo, o Estado é o balcão de negócios da burguesia. Nesse sentido, o que Robocop nos apresenta é um Estado parasitado pela iniciativa privada, resquícios do capitalismo tardio que dominou o mundo pós-década de 60. A famigerada globalização, o crescimento das grandes corporações multinacionais. Dessa forma, a burguesia não quer ter que lidar com os problemas causados pela crise do próprio capitalismo. Daí a necessidade de criar mecanismos de fuga e higienismo social. Delta City não é um projeto de cidade que tem como foco a população, mas sim um paraíso seguro para a burguesia. Um paralelo, por exemplo, seriam os condomínios de luxo no Brasil, recantos de segurança para aqueles que podem pagar mais. Toda essa dinâmica política surge da necessidade da burguesia da existência de um Estado, pois para ela o Estado tem uma única função: a manutenção da propriedade privada. Como elabora Engels lá em Anti-Düren. O Estado moderno, por sua vez, é apenas a organização que a sociedade burguesa monta para sustentar as condições exteriores gerais de modo de produção capitalista contra os ataques tanto dos trabalhadores como dos capitalistas individuais. Ou seja, na prática, a democracia seria uma farsa, pois se todo o monopólio da violência está sob o jugo do Estado, e se o Estado é controlado pela burguesia, logo esse monopólio pertence à elite burguesa, o que significa eliminar quem for necessário para a manutenção das classes. Dessa forma, a elite burguesa vai utilizar o aparato estatal da força para exercer a ordem em seus moldes, o massacre de classes subalternas que sucumbiram à violência e ao horror. Violência e horror esses provocados pelo próprio capitalismo, através da precarização das condições sociais. É claro que é muito mais cômodo para essa elite eliminar esses agentes da violência do que eliminar seu foco de fato. Pois para eliminar o foco, eles precisariam eliminar a si próprios. Mas eles não vão fazer isso. Pelo contrário, o capitalismo vai fazer de tudo para se autopreservar. Até mesmo transformar o trabalhador comum numa máquina de matar irracional, lutando contra aquilo que ele acredita ser o problema de fato, quando o problema está, na verdade, bem na sua frente. Sim, quando a coisa aperta para a burguesia, ela recorre sempre ao seu velho e bom cão de guarda, o fascismo.
A OCP é uma multinacional que possui empreendimentos em todas as áreas possíveis. Para além de controlar praticamente toda a polícia, ela também é dona da saúde privada e até mesmo, pasmem, das prisões. Coisa que a gente só iria ver num filme de ficção científica. Jamais algo como isso iria acontecer na realidade. É claro que presídios privados já são uma realidade, sobretudo nos Estados Unidos. Para a ideologia liberal, tudo gira em torno de lucro, saúde, segurança, educação e até mesmo as prisões. Só em 2020, a Geo Group, uma das maiores empresas responsáveis por prisões privadas, faturou cerca de 2,3 bilhões de dólares. Segundo o site do Democracy Now!, a população imigrante é uma das maiores nas prisões privadas dos Estados Unidos. Isso porque, para o Estado burguês, o encarceramento massivo, sobretudo da população pobre, preta e imigrante, é a solução para a violência e criminalidade no geral. No entanto, como esse Estado não enxerga esses presos como pessoas, eles são tratados como gastos desnecessários que serão, por essa óptica, melhor administrados pela iniciativa privada. Isso porque há todo um negócio rentável envolvido nessas prisões, uma vez que os detentos são obrigados a trabalhar. Isso gera um leque de controvérsias morais e políticas, obviamente. Afinal de contas, se você pode ter funcionários trabalhando de graça, por que vai pagar por eles, quando pode apenas prendê-los? Esse higienismo social, característica básica do fascismo, está presente em Robocop, não só na construção de Delta City, mas em todo o controle do aparato estatal exercido pela iniciativa privada, como forma de controle de protestos, principalmente quando esses protestos surgem das próprias instituições, que deveriam contê-los. Em Robocop, o fascismo não emana dos indivíduos, mas das instituições, sendo esses indivíduos responsáveis por reproduzi-lo, o que de fato dialoga com a realidade, onde nós ainda temos modelos de polícia como comportamento autoritário e altamente higienista. Uma reprodução pura de como são estruturadas as instituições que os modelam. Dessa forma, vemos que em Robocop o Estado é um catalisador do fascismo, emanando pela iniciativa privada. Fascismo esse que estabelece uma micro-relação de poder entre seus agentes, denotando uma total falta de consciência de classe. Ao entrar em contato com os agentes da sua morte, Murphy ele começa a recuperar suas memórias, o que leva ele a uma trajetória dramática de autoconscientização. A partir daqui, o que a gente acompanha é o sofrimento de um homem que se percebe desumanizado, transformado em nada mais do que um produto, um ser que teve a sua humanidade roubada através de uma lavagem cerebral literal. Lavagem essa que fermentalizou ele enquanto indivíduo, o transformando numa máquina assassina em prol dos interesses daqueles que o fabricaram. Isso lembra alguma coisa? Murphy, agora com a sua consciência de volta, vai em busca de justiça. Para isso ele precisa capturar aquele que o matou, só para descobrir que este, por sua vez, também é funcionário dos seus patrões. A violência, portanto, não só é usada pelo Estado burguês como desculpa para a letalidade do enfrentamento de seus autores, mas também um produto das ações diretas do próprio Estado, quando este, é claro, é controlado pela elite burguesa. A essa altura já ficou claro que Alex Murphy não é Robocop. Murphy é um homem, um humano atravessado pelos elementos materiais de uma realidade social totalmente desfavorável a ele. Robocop é uma manifestação objetiva de um policial perfeito para o fascismo, frio, amoral, seguindo ordens sem pensar. Algo que não se aplica a Murphy aqui. Então logo ele, por várias vezes, ignore e desobedeça ordens diretas dos seus programadores, subscrevendo em seu código aquilo que a sua alma deseja. Contudo, ainda que esteja liberto, Murphy precisa respeitar suas diretrizes, não enquanto ciborgue, mas enquanto um policial. Diretrizes essas que o impedem de chegar em seus reais inimigos. Para Dick Jones, o ciborgue Murphy é um engano esse que precisa ser corrigido, e para corrigi-lo ele vai usar o seu verdadeiro robô, o Ed 209, para essa tarefa. Um robô que apenas cumpre ordens, sem questionar de forma alguma a moralidade dessas ordens. O embate entre Murphy e Ed é alegórico. Refere-se à luta entre o corporativismo tecnocrata contra a valorização do trabalhador enquanto sujeito e, para além disso, do conflito homem e máquina. Contudo, há aqui um outro conflito que a gente precisa falar.
que acontece entre Murphy e Jones. Sobretudo porque Jones representa aqui a síntese do pensamento liberal, um homem consumido pelo liberalismo corporativista e pelo poder que este concede, né? Poder esse que assume características quase infinitas, tornando quase que intocável. E aqui é importante frisar no quase, pois o capitalismo não apenas assimila tudo ao seu redor, mas se mutila, se necessário, como forma de autopreservação. Note que não há saída para Murphy, pois a sua realidade material está tão bem estruturada que, mesmo com todos tendo conhecimento da verdade, ainda assim ele não consegue elaborar um levante físico contra as forças que o oprimem, ficando livre apenas no campo teórico. O capitalismo decide quando, onde e como as coisas acontecem. O Estado burguês tem controle de absolutamente tudo. Note que, para conseguir atirar em Dick, o Murphy precisa que antes o Old Man número 1 da empresa o despeça, pois as suas diretrizes jamais o deixariam atirar em um membro da OCP. Ou seja, em Robocop o que vemos é um resumo objetivo e direto de como o Estado burguês opera nessas dinâmicas da lei, né? Adobrando-o conforme sua conveniência. Robocop é uma obra-prima do cinema B, pois retrata de forma artística um drama político-social de toda uma era. E, para além disso, nos promove também uma reflexão acerca do nosso próprio futuro, uma vez que esses mecanismos continuam atuando da mesma forma até hoje. Robocop tinha muito a nos dizer 4 décadas atrás, mas o mais assustador é pensar que ele tem mais ainda a nos dizer nos dias atuais.